depois eu comento por aqui. Tá? Então, hoje, na nossa aula, né, sobre Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, primeiro eu recomendo, né, tem a aula gravada mais expandida do ano passado, está lá no Moodle, né, e tem o link também, tem aquele canal Não Listado, né. E aí, hoje, na aula, primeiro, eu quero comentar um pouco por que trazer um ensaísta para o Núcleo da Literatura Brasileira C. E a primeira questão é que o Sérgio Buarque de Holanda, né, ele era um modernista, né? Ele foi editor da Revista Estética, ele tinha um vínculo tanto com Mário quanto com Bandeira, depois com o próprio, né, Gilberto Freire, que eu vou comentar um pouquinho. E ele vem desse núcleo que tinha uma tarefa, né, de pensar o Brasil, né? Esse livro, que é o Raízes do Brasil, uma estada dele na Alemanha, de um período em que ele migra para a sociologia, num primeiro momento, numa aproximação com Max Weber, né? E vai ser lançado em 1936. E quando ele é lançado numa coleção organizada pelo Gilberto Freire, com a apresentação do Gilberto Freire, tem um vínculo com o Gilberto Freire, né? Que já tinha lançado Casa Grande Senzala em 1933, e ele está nos anos 30, algo que depois a gente vai ver mais com o Drummond, numa disputa em torno da interpretação do Brasil. É disputa mesmo, assim, né? A gente tem o integralismo, que está surgindo ali em 32, né? Que vem do modernismo também, a gente comentou outra vez, né? Movimento Verde e Amarelo, Movimento da Ana, Plínio Salgado, tem toda uma interpretação conservadora do Brasil. Tem um outro lado, que é dos católicos, da ação católica. Tem um outro lado, que é da militância comunista, né, internacional, que tem um trabalho no Brasil também, de esquerda. Tem um perfil autoritário que está se gestando, no início dos anos 30 vai se gestar, que vai dar no governo Getúlio, que é pragmático, não é exatamente a mesma coisa não dá para confundir com integralismo. Enfim, tem uma disputa na interpretação do Brasil, e o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, vai entrar nisso. E aí tem, assim, o livro é de 36, mas tem uma coisa muito curiosa. Né, quando foi lançado, foi 2016, dos 80 anos da primeira edição do livro, foi organizada uma edição crítica, e ali aparece uma trajetória bastante curiosa. A primeira edição de 36 foi conhecido, ficou importante, mas um círculo fechado. Em 48, 12 anos depois do pós-guerra, depois da derrota, né, da Alemanha nazista, do fascismo italiano, no caso brasileiro, por exemplo, das teses eugenistas, que tinha força aqui, a sociedade dos eugênicos, é esquisito, mas enfim. O livro tem uma mudança, ele vai pender, digamos, para soluções mais democráticas. Depois é uma mudança em 56, 63, até chegar à edição definitiva em 69, que é a edição que a gente conhece até hoje, mas que é muito mudada em relação ao original. Eu não vou comentar isso agora, mas eu quero aproveitar isso para mostrar que tem algumas ambivalências ali nos anos 30, naquilo que vai interessar para a gente, que é pensar o homem cordial. Tá? Então, essa breve introdução. E aí a pergunta que eu vou concentrar é o que é esse homem cordial propriamente dito? Né? O que é essa cordialidade definida pelo Sérgio Buarque de Holanda? Né? Quando ele publicou o livro, nos anos 30 ainda, veio um comentário de um poeta modernista, que era mais vinculado ao grupo, digamos assim, do verde-amarelismo, do movimento da ANTA, a gente daria uma ideia mais de feição conservadora, definiu a cordialidade como um trato afetuoso, como se fosse um sinal positivo de bondade. Se a gente pensar até hoje, tem um pouco a leitura dessa ordem. Assim, às vezes eu recebo e-mail, mensagem que as pessoas dizem cordiais saudação, né? Cordialmente.
Quer dizer, é a ideia do afeto, do afetuosamente, bondosamente. O Sérgio Buarque de Holanda respondeu que não era nada disso. E depois ele vai esclarecer o que ele está entendendo por cordialidade. Então, por isso, é importante debater, porque a definição que ele dá não é a definição mais usual. É uma coisa bastante esquisita e importante assim guardar, né? Eu tenho a tendência de ficar com a definição do Sérgio Buarque, corrigir as pessoas, mas preparando novamente a aula para essa semana, eu me dei conta que não. A gente tem que investir, me parece, na ambiguidade que tem o termo cordialidade, que eu vou investir nisso agora, né? Tentar entender. Agora, por que ele tenta definir o brasileiro como alguém cordial? Aí é curioso que o livro Raízes do Brasil então, mostra as raízes e tem uma dimensão quase orgânica, né, que vem a constituir o Brasil, vem de uma abertura, né, ele é uma pretensão sociológica, definir um tipo brasileiro, mas ao mesmo tempo tem uma ambição histórica, ele mais ou menos conta a história da Constituição brasileira. E aí, ao contar, o primeiro capítulo tem uma das imagens que até hoje eu leio e me marca que ele diz assim, primeiro capítulo, ele diz assim, trazendo, vou citar o Sérgio Buarque no primeiro capítulo, trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando e manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Essa expressão desterrados em nossa terra é uma expressão que vem vindo assim desde o 19, né? A expressão mais famosa vem do memorialismo do Joaquim Nabuco, no Minha Formação, isso já é final do 19, já no período republicano, ele era monarquista, faz as memórias, e ele diz que tinha uma... quando se sentia no Brasil, estava no Brasil, se sentia no Brasil, mas tinha falta da civilização. Quando estava na Europa, sentia na civilização e na história, mas sentia falta do Brasil. Então ele vivia numa espécie de divisão, essa ideia do desterro, quer dizer, a gente vive no Brasil, mas a gente se sente desterrado, né? Por quê? Porque se sente europeu, se define como europeu, etc. Vou dar uma expressão bem, um exemplo que é aqui do lado da Argentina, né? Do presidente argentino, que recebendo os espanhóis, os representantes do governo espanhol, dizia que acho que eram os peruanos e os mexicanos vieram da terra, né? Vieram, né, dos incas e dos astecas. Os brasileiros vieram das selvas e os argentinos vieram de navio. Ou seja, vieram da Europa, né? Tem essa ideia de que os argentinos seriam europeus. Poxa, a gente tem todo o povo originário da Argentina que está sendo atacado aí, né? Assim, sem falar isso. E sem considerar que o cara fez conceitualmente é uma aberração, quer dizer, essa tensão, a tensão que é constitutiva da América, dos povos transplantados, em tensão com os povos originários, né? Só fazer um parênteses, né? Vocês sabem que hoje continua o julgamento no STF do marco temporal, né? Que é importantíssimo para a questão do respeito aos povos originários e também para a preservação da terra, para a preservação, enfim, tem N fatores, assim, né? E que também disputa aí. E aí, quando o Sérgio Buarque está dizendo isso, que nós somos desterrados, ou voltar à expressão dele, ele tá falando de algo que é todas as instituições, todas as nossas formas de convívio, todas as nossas formas de estruturação social, todas as nossas formas de educação, elas tinham vindo da Europa e tinham vindo de fora. Tem uma dialética muito curiosa também, que é vinda do outro autor, que é o... Ai, me fugiu, do Paulo Emílio de Salles Gomes, que é o do cinema, que ele fala da rarefeita dialética entre não ser e ser o outro.
que no caso ele está falando literatura e literatura e subdesenvolvimento do Antônio Cândido, perdão. Está falando do cinema e subdesenvolvimento, é um texto dos anos 70, e ele está falando da dialética rarefeita, reparem só, entre não ser, quer dizer, eu não sou, ou eu sou o outro. O que ele quer dizer? Algo similar ao Desterrados Nossa Terra. Quer dizer, a gente não se sente, a gente não é, porque a gente não tem uma trajetória própria enraizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser um outro, a gente quer ser o europeu, a gente quer ser o norte-americano, a gente quer ser outra cultura. Então, esse equilíbrio que ele vai pensar o cinema e vai pensar, eu acho, o grande momento do cinema. A gente vai pegar um filme depois, a gente pode comentar, né, o Vida Seca, enfim, a gente poderia fazer uma aula, a Marina podia fazer uma aula para nós, né, sobre o cinema novo. E porque, assim, nossa, tá lidando com uma equação importantíssima, Deus e diabo na Terra do Sol, enfim. Mas o Paulo Emílio está vendo a mesma dialética. Então, essa dialética, essa situação tensa de pensar que esse brasileiro, propriamente dito, ou se é possível. Então, ele formula um problema, agora eu vou voltar agora para o Sérgio Buarque, que é um problema fundamental e que ele vai vendo por uma expressão que o Antônio Cândido usa, que é a metodologia dos contrários. Então ele vai vendo sempre tensões, assim, dá para listar, tem uma sequência de tensões que ele vai definindo que são importantes. Assim, vou pegar, assim, por exemplo, trabalho e aventura. Trabalho é o que vai gradualmente, né? O exemplo do agricultor, ele sabe que tem que preparar a terra, tem que botar a semente, sabe que tem que desenvolver, sabe que vai crescer, tem que colher. Quer dizer, entre o preparar a terra e colher o fruto e usufruir do fruto, existe um longo trabalho e a paciência do tempo, do trabalho e da natureza. E ele vai dizer que muito da formação daqui é a aventura. Qual é a aventura? É a loteria. Eu quero ganhar rápido. Eu jogo no número na loteria, na Caixa Federal, jogo na Loto, jogo. Eu não sei, nem mais sei as loterias, enfim, que tem aí por aí. Mas, enfim, eu jogo na loteria porque eu quero ganhar rápido. Eu quero fruto rapidamente, né? Imediatamente. Então, essa é a primeira tensão. A tensão entre o rural e o urbano. A tensão entre duas formas de pensar a cidade, a do semeador, que simplesmente que a cidade vai crescendo meio ao léu, ou a do planejador, né? Então ele vai pensando as tensões até chegar àquilo que é do homem cordial, que ele diz que para a gente se formar como uma civilização no Brasil tem que superar a cordialidade, que ele chama de nossa revolução. Mas agora o que eu quero concentrar é como é que ele vai definir esse homem cordial. E aí é um capítulo que eu recomendo, dá para ler de modo autônomo, não tem nenhum problema, mas assim, eu quero ver dentro desse conjunto. Ele vai também trabalhar nessa metodologia dos contrários para definir o que é cordialidade e dizer que a cordialidade, digamos, será o grande legado que o Brasil vai trazer para a civilização. A contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade, diz ele, né? Daremos ao mundo o homem cordial. E agora vamos chegar a essa definição que ele quer dar, propriamente dito. E aí que eu vou chegar ao ponto em que ele coloca que cordial é aquele que segue os ditames, digamos assim, do coração, né? Cordial, de cor, vem de coração, né? A gente tem uma expressão que marca também isso, por exemplo, saber decor um poema é saber de coração, saber by heart, né? O par cœur, né? Então, assim, cordial é aquele que expressa o que vem diretamente do coração para fora. O que ele vai colocar, basicamente, é que a cordialidade é algo que seria um caráter do brasileiro, em que é responder de modo imediato, emotivamente, aquilo que é colocado de fora. Isso pode ter algo que é da bondade, do afetuoso, cordiais saudações, né? Cordialmente. Pode ter algo desse modo, mas também pode, de repente, virar o fio.
Se eu respondo emotivamente sempre, se alguém me diz algo atravessado, em vez de eu recolher, parar, refletir e responder para a pessoa: olha, acho que tu fosse muito agressivo, tu não deveria dizer isso, pondera. Eu vou explodir e vou responder agressivamente. Eu vou xingar o cara, vou mandar ele tomar banho. Claro, eu não ia mandar em outro lugar, mas não ia mandar para a banheira tomar banho. Vai tomar na banheira, né? Vai pastar, vai gramar, vai para longe, vai para o diabo que o par. Ou seja, a resposta que vem do coração vai do amor à raiva, vai da resposta afetiva à resposta agressiva, né? Ou seja, é imediato, não tem mediação, não tem a mediação das regras. Então, por isso que ele faz uma distinção importante, que é não tem, não tem o cerimonial, por exemplo, que ele vai comparar com os japoneses, né? Todo um cerimonial no modo de acolher, no modo de se dirigir. Não, não é cerimonial, ao contrário. A cordialidade é contra as regras cerimoniais e contra todas as formas que possam se colocar. É como se fosse sempre algo que eu não estabeleço distância. Ele vai usar uma expressão que eu queria que vocês guardassem. Ele vai dizer assim, eu vou citar aqui falando sobre a religião. Eu cito e depois eu destaco, né? Então, assim, ele quer descrever essa ética do fundo afetivo e que isso penetra tudo, inclusive na nossa forma, eu vou dizer nossa é um exagero, né? Na fórmula de pensar a religião, né? Porque eu ia dizer nossa, mas pode ter alguém que seja budista, alguém que seja católico, alguém que seja protestante, alguém que seja ateu. Tem todo mundo aqui, é uma sala de aula com muitas janelinhas e muita diversidade. Uh, então, nesse momento aqui, para descrever, eu só vou pedir para vocês que eu estou recebendo uma ligação pelo WhatsApp e aí aparece no computador. E eu tenho que só responder para a pessoa para dizer que eu não posso, né? Desculpa, é muito estranho isso. O pior que vai aparecer na gravação é que aparece uma janelinha tocando o WhatsApp, né? E a pessoa não parava de ligar, por isso que eu estava hesitando na fala, né? Agora eu volto. Isso dá interrupção, né? Vocês sabem que as coisas que eu mais venho estudando e pesquisando é interrupção nas formas estéticas, né? Então, assim, teatro brechtiano, eu leio o teatro, leio as peças, leio a teoria dele sobre teatro, a poesia dele, assim, enfim. E é muito produtiva a interrupção, assim, porque a interrupção ela desfaz algo que é um engano. Não vou dizer que é um engano, mas é uma convenção que a gente criou para a narrativa, que é do início, meio e fim, da linearidade narrativa, uma convenção que a gente criou para o discurso, da lógica, tem que seguir o ponto 1, depois o ponto 2, o ponto 3, até chegar ao ponto 4, ou aquela ideia do introdução, desenvolvimento e conclusão, de uma linearidade, né? E na percepção do teatro brechtiano, interromper significa e compor, muitas vezes montando elementos, é abrir e compor para outras possibilidades de sentido. Toda a composição disso vem na luta dele nos anos 30 contra o fascismo, né? E as formas fascistas e autoritárias e a ideia de participação pela arte. Então, cada vez que interrompe, eu fico pensando nisso, assim, que a minha tendência é ser muito linear, né? Assim, quando eu falo, assim, e aí eu interrompo, penso, puxa, eu tenho que interromper mais, né? Tem que quebrar mais, abrir mais para quebras, né? Aí tem que vir uma ligação para interromper. E, e vocês também têm que interromper mais. Interrompam, façam interrupções, quebras, seja para mim, seja para qualquer um. É, as coisas assim eu sempre me lembro do Bartok, I prefer not. Assim, sempre interrompe. Assim, eu não, prefiro não. Né? Não tem obrigação nenhuma, mas é só para voltar. E uma recomendação que eu faço, procurem, assim, eu não achei a peça inteira na rede,
Se alguém achar, eu peço que me mande o link, também peço a gentileza de mandar o link. Não peço cordialmente, eu peço gentilmente. E me mandem o link, que é O Patrão Cordial. É uma peça da Companhia do Latão, do Grupo de São Paulo, brechtiano. Eles estudam Brecht, mas tentam trazer o Brecht e ver a atualidade do Brecht para pensar o Brasil. E essa peça, ela é sensacional. Assim, e dá para, né, assim, eu queria trazer exemplos, mas eu vi aqui. E é muito legal, assim, porque pensar as formas de dominação brasileira a partir da cordialidade. Mas esse é o ponto de chegada. Agora eu trouxe o fim para um meio e agora embaralhei toda a história, toda a narrativa, mas eu vou voltar aqui. Mas guardem essa peça, dê uma olhada, que é um bom exemplo para pensar a cordialidade. Pois bem, voltando à cordialidade, está falando, né, pensar a ética de fundo emotivo em formas religiosas, e aí volta a citação do Sérgio Buarque, ele diz assim, ó, nosso velho catolicismo, tão característico, o Sérgio Buarque falando, que permite tratar os santos com uma intimidade quase desrespeitosa, e que deve parecer estranho às almas verdadeiramente religiosas. Provém ainda dos mesmos motivos. A popularidade entre nós de Santa Teresa de Lisieux a Santa Teresinha resulta muito do caráter intimista que pode adquirir seu culto amável, quase fraterno, que se acomoda mal às cerimônias e suprime as distâncias. Então, já vou marcar as duas que eu quero trazer para vocês. A outra dele vai dizer assim, sem nenhuma elaboração política seria possível, se não fora dela, fora do seu culto, que só apelava para sentimentos e os sentidos e quase nunca para a razão e vontade. Então, são esses dois termos. Essa expressão, abre aspas, suprimir as distâncias, fecha aspas, isso é uma coisa que é muito nossa. É muito das formas de sociabilidade que existem no Brasil. Eu vou dar um exemplo do que eu convivo mais, assim, né, vendo isso na França, vendo Portugal, vendo na Alemanha, vendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até tem alguns traços mais lembram da América, mas assim, na França e na Portugal e Alemanha, a distância que existe entre professores, entre colegas. Vou dar um exemplo. Teve um professor da Alemanha que me perguntava como é que tratava uma colega, se tratava de... que ele não conseguia tratar, não sabia se poderia chamar de tu. No Portugal ainda tem o tutear, né? Em francês tem tutear. O que é tutear? Alguém hierarquicamente superior na carreira, alguém que tivesse acima da mim da carreira, depois de convívio de meses, alguns anos, deveria me permitir dizer, agora que nós convivemos há 1 ano e meio, tu poderia me tratar por tu. Para nós isso é estranhíssimo, né? Eu trato vocês por tu, vocês me tratam por tu, e se alguém me tratar por senhor, eu já me sinto ofendido. Como assim, né? Tá me chamando de velho, ancião, só porque eu tenho barba branca? Vai dizer que eu vou ser Papai Noel no final do ano? Assim, a gente tem a tendência de ter uma relação, mesmo de trabalho, que é próximo. Isso para o cara da Alemanha, professor, cara da Alemanha, tu vê, o modo como eu tratei, né? Tratei cordialmente ele. Para o professor da Alemanha era estranho, então ele me pedia assim, eu posso ou não posso? Porque para nós, essas fórmulas de tratamento, elas implicam em distância, e distância parece que não é bom. Ele dá um exemplo antes no capítulo que é assim que sempre se achava estranho, que para fazer negócios no Brasil, primeiro a pessoa tem que ficar amigo e depois fazer o negócio. Parece que sempre tem que ficar amigo. Parece que a gente tem que ser amigo de todo mundo. Então, isso que ele fala de suprimir as distâncias, mas eu insisto, ele sempre marca que é o virar o fio. Né? Eu vou dar um exemplo do meu santo padroeiro, Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Vocês lembram? E aí, se a pessoa não consegue casamento, o que a gente faz com o Santo Antônio? A gente põe vocês conhecem a superstição, né? Eu pego um vaso d'água, um copo d'água grande, e ponho a imagem de cabeça para baixo, afogada, até eu conseguir uma pretendente, ou quem eu quisesse, para casar e me ficar casado.
o Santo Antônio ele não tem preconceitos, né? E então, assim, vocês ouviram, né? Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Eu fui falar do Santo Antônio e ele respondeu, né? Você precisa me desbloquear primeiro para conversar comigo. Mas, assim, então, é muito curioso, é curiosíssimo essa intimidade. E aí é suprimir as distâncias. E aí vem o segundo ponto, suprimir as distâncias, inclusive, para fazer o outro, né? Assim, eu não tenho respeito formal, né? E o segundo ponto que é legal de apontar é que só se apela aos sentimentos, então ao fundo afetivo, ao coração, e aos sentidos, ao corpo, aquilo que vem do apelo do corpo. Lembra na semana passada que a gente falava do Macunaíma, que tem um traço da cordialidade que ele responde sempre com impulsos corporais. O que ele mais gostava era de brincar, né? Então, quem não leu Macunaíma, quem não viu ainda Macunaíma, vai buscar o que é os brinquedos que ele gostava. De que tipo de brincadeira o Macunaíma gostava. Mas, assim, ele adorava brincar. Mas é sempre o corpo, então é sempre imediato. O que vira o fio? O vira o fio, quando que eu chamo de virar o fio, é que sai do afetuoso e vira violento. A violência é um risco muito grande de desrespeito ao outro. Ao suprimir a distância, eu estou suprimindo a distância entre eu e o outro. Muitas vezes eu quero que o outro seja o meu espelho. E se ele não for, o que eu vou fazer? Eu vou agredir, vou dar um soco, eu vou bater, vai virar uma rivalidade que se transforma em agressão física. Esse é um risco. E esse é um perigo da cordialidade. E, enfim. Então, essa é a polêmica que o Gilberto Freire, perdão, que o Sérgio Buarque estabeleceu com Cassiano Ricardo. Agora eu quero voltar a isso. É que essa ambivalência ela é muito forte na Constituição brasileira. Essa expressão ela vale investir bastante. Eu vou, antes de fazer o comentário propriamente do exemplo literário, tem um texto que eu recomendo, eu vou botar aqui, tá no documento lá, né, do ano passado, eu vou deixar o mesmo, que está bem completo, eu revisei, quer dizer, eu revi e vi que está completo lá, mas tem um texto que vocês acham na rede, ele foi editado pela revista Piauí, está num outro livro, que é esse Francisco de Oliveira, que é Jeitinho e o Jeitão. E a citação, vejam só o que ele diz aqui, que é muito interessante. É muito interessante mesmo. Estou botando aqui no bate-papo. Eu peço desculpas que eu não tinha visto. Alguém tinha feito um comentário, eu não tinha visto, né? E ali que foi a Sara, né? Eu sei, mas chamar de senhor, eu tenho a mesma tendência, sabe? Eu chamo todo mundo, eu chamo senhor, senhora, trato respeitosamente. Tem gente que me xinga, reclama, fica bravo. Eu não sou alemão, não tenho nada de alemão, minha família é de origem italiana, aquela coisa grande família, todo mundo grita na mesa, um monte de irmãos, né? Mas eu tenho essa coisa quase essa ambivalência alemã, assim, eu fico sempre desconcertado, eu não sei como tratar as pessoas, se eu não conheço, né? Aí a minha tendência é tratar sempre com formalidade. Assim, eu um pouco de timidez também, né? Mas enfim. E, o, e aqui essa é a citação, né, do Francisco de Oliveira, né, que é a informalidade é a forma, o jeitinho de substituir as relações racionais e obrigatórias pela intimidade, como já demonstrou Sérgio Buarque, mas essa substituição. Assim se apresenta o primeiro conflito, mostra sua outra face. A informalidade se converte no rigor mais severo, no apelo à arbitrariedade, não rara às exibições de crueldade. O senhor de engenho que se deitava com sua mucama era o mesmo que a castigava no tronco quando alguma falta, suposta ou verdadeira, lhe ofendia a propriedade. Se vocês não leram, eu não me lembro se a gente chegou a trabalhar um conto do Machado que se chama Mariana, é um conto de 1871, que é a história de uma escrava. Ele tem dois contos com o mesmo nome. E é uma mucama, né, a Mariana. E quando ela reivindica
comportamento mais livre, ela é chamada de ingrata, ingratidão. Eu que te dei tanto, eu que fiz tantos favores e agora tu é ingrata comigo. É aquele filme Que Horas Ela Volta traz muito ainda disso no Brasil contemporâneo, né? Então, o que o Francisco de Oliveira, né, que respeitosamente aproveita os estudos do Sérgio Buarque, mas acrescenta algo fundamental, que é depende, essa questão da proximidade depende das relações de poder. Ele fala relações de classe, eu botaria em relações de poder. Né, numa posição de quem está de cima para baixo, e dá o exemplo do senhor e da mucama, eu acho um pouco mais complexo do que o exemplo que ele deu, mas, assim, nessa relação, a intimidade, quando tem algum movimento de autonomia da mucama, ela é vista como desrespeito, ela é castigada. Não existem direitos. Direitos são formalidade, Constituição é formal. Quando eu digo que somos todos iguais perante a lei, e aí eu poderia pegar a máxima racional, que é uma secularização, quer dizer, deixar o domínio da racionalidade, um preceito cristão, não faça ao outro aquilo que não queres que te faça. O preceito kantiano é a mesma coisa, quer dizer, o meu comportamento ele tem que ser em relação ao outro, o modo como o comportamento do outro tem que ser em relação a mim, tem que ser a mesma regra, o mesmo preceito racional de equilíbrio e de respeito ao outro. No Brasil hoje está tão complicado isso, né? E às vezes assim aquela mania de lacrar o outro é complicado porque não tem muitas vezes a escuta, né? A capacidade de compreensão, mas esse respeito é crucial. E o que a gente às vezes vê preponderante é isso que aparece no Sérgio Buarque, né? Que é, e o Francisco de Oliveira comenta, que dizer, eu sou próximo, eu sou cordial, mas quando o outro, eu acredito que o outro não está valorizando, não está me respeitando, eu posso virar o frio, né, para o rigor, para a agressão, e às vezes até física, né? E aí a coisa fica muito complicada mesmo. Até aqui tranquilo? Eu fiz assim muito sumariamente, concentrei na cordialidade, que eu recomendo, e porque ele faz parte do mesmo esforço, assim. É muito curioso, assim, 3 ensaístas, né? Paulo Prado, com o Retrato do Brasil, que é um livro do mesmo ano do Macunaíma, e o Paulo Prado era aquele grande, né, negociador do café em São Paulo. É uma visão da elite, mas muito interessante. Retrato do Brasil é um ensaio sobre a tristeza brasileira, né? Ele fala do Brasil formado pelo ouro, então a cobiça como movimento, depois luxúria, então os desejos sexuais, e que vão resultar no que eles chamam uma raça triste. É uma explicação culturalista, né? Quer dizer, como se fossem impulsos psicológicos que eu tenho e que me levariam à tristeza, né? Aquele só a satisfação da riqueza ou da luxúria do corpo. Isso ajuda muito a ver o Macunaíma. Mas o Paulo Prado, o Raiz do Brasil, que tem uma revalorização da miscigenação, mas tem o problema que é o elogio do patriarcalismo no Brasil como um fator de civilizacional, né, da miscigenação, e o elogio que hoje a gente não usa mais, né, que é da formação do mulato, né? A gente cuida muito porque é um termo muito agressivo, né? Então, assim, a gente tem aquele cuidado do pardo, da miscigenação, mas, assim, não tem mais esse elogio que tinha no Gilberto Freire, que é da violência, elogio da violência patriarcal. E o Sérgio Buarque, né? Eu considero a cordialidade, e todos eles falam da necessidade de uma revolução, de superar para o Brasil se constituir, isso está nos anos 30. Os 3 são modernistas. O Paulo Prado, próximo do Oswald, do Mário, e lá dos salões, né, modernistas de São Paulo. O Gilberto Freire, que é o primeiro cara a fazer uma resenha do Ulisses do Joyce no Brasil, né, e que apresentou a poesia moderna de língua inglesa ao Manuel Bandeira.
E o Sérgio Buarque, que era, eu acho que talvez, se não o mais, um dos mais eruditos do modernismo, né? O pai do Chico, né? O pai do Chico Buarque. O Chico disse que morria de medo dele, que entrava no escritório, assim, que ele só veio conseguir escrever um romance depois que o pai morreu, né? Então ele escrevia a canção, tudo. Então, pais não são figuras, por mais brilhantes que sejam, não são figuras confiáveis com os filhos. Sempre relação pai e filho, qualquer uma, é sempre algo que a gente tem que construir ao longo da vida, aprender a ser pai ao longo da vida. Mas, enfim, então esses são 3 modernistas, por isso estão aqui. Agora, o segundo dado legal que legal, isso é bem legal. Pois é. Esse é um dos pontos, Esther, assim, que é complicadíssimo, que é isso que a Esther está trazendo aqui, quem não olhou no comentário, também também apagamento, né? É que ficou a forma agora, a forma formal, perdão, a forma legal, né, de registro das instâncias, assim, já é um passo para o cuidado. Agora, eu acho que a grande questão que está trazendo, né, é a questão a gente tem uma disputa que ela é material, que ela é concreta para, né, então nossa, o ano dessa comissão independente até a aprovação, o ano de 2021, foi um ano em que a gente conseguiu no PPG aprovar a resolução das ações afirmativas. E eu vi como é difícil transformar, mudar e abrir espaço. Tem que abrir espaço material, né? Então, assim, tem que abrir condições materiais, né, para superar algo que é de uma história, de uma formação violentíssima, violência originária brasileira. Né? Não os povos originários, os negros e negras que foram escravizados, né, a miscigenação de modo violento, enfim, é uma coisa complicadíssima. E, ao mesmo tempo, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que daí, pelo que eu estava fazendo, que eu acho fundamental, que também é uma disputa que a gente faz nas formas de representação literária, né? Tem um exemplo que é do Jean Rancière, né, que é a Partilha do Sensível. O livro está por aqui em algum canto, eu estava retomando, em que ele mostra a partilha do sensível, o que é comum, né? Primeiro, assim, tem um termo importante. O que é comum a nós e o que é separado? Quem é que tem direito a ser visível e quem não tem direito a ser invisível? Quem tem direito à voz, quem não tem direito à voz? Quem tem direito a participar ou não, né? Nesse registro, a arte, ela pensa assim, quem tem direito a ser protagonista? Quando a gente fala do cinema e do teatro ser mais visível, talvez no cinema, séries, televisão seja mais visível ainda, quem é que é protagonista? Isso vai não só da personagem, e é a trajetória social, a etnia, a classe social, até os atores que representam. Isso é complicado, não é uma coisa simples. Assim, e é importante debater e trazer isso à tona. E tem uma disputa na língua também, né? Assim, dar nome. Faça um exercício, aqueles exercícios de... Não é propriamente meditação, passo anterior à meditação, né? Mas, assim, quando vocês começam, assim, prestem atenção, assim, de repente você começa a prestar atenção no pé de vocês, na perna de vocês, na cabeça de vocês, no olho. Quando a gente dá nome e a gente fala um termo, peço exemplo, o exemplo foi grosseiro, não foi um bom exemplo, peço desculpas, mas o que eu quero dizer assim, é que dar nome, trazer a palavra, é tornar visível, tomar consciência de. E por isso a interrupção que eu falei antes do Brecht é importante, porque daí a gente toma consciência, a gente desnaturaliza processos, como o que a senhora apontou aqui, de apagamento. Isso é fundamental. Não é disso a menos, não é bobagem. Tive uma disputa com um conhecido alguns anos atrás, uma piada infame que ele fez, uma brincadeira racista, né? E eu disse, mano, isso não é aceitável. Sei lá, há anos dentro da universidade, eu já, assim, e não da universidade, né? De atuação, de militância dentro da universidade. Eu não sou um militante político, não tenho esse perfil, não consigo ter, infelizmente, mas assim, nessa militância cotidiana, né, da convivência, a gente vê o quanto é importante
o respeito que cada um tenha na palavra, na forma de tratamento. E aí, para mim, é inaceitável. E a pessoa diz, não, mas isso eu sempre fiz. Sempre fiz é uma das maiores asneiras que a gente encontra, né? Porque interrompe, não precisa... Porque eu sempre fiz de um jeito, não significa que esse sempre fazer esteja certo, né? Seja adequado, seja aceitável. Então, muito, muito obrigado. Assim, porque esse tipo de contribuição, acho que é justamente para mim, falar de literatura é falar sobre isso, né? É isso, né? E aí falar da cordialidade, debater uma categoria que o Sérgio Paco falou disso, é falar disso. Quem é que é visível, quem é que tem direito à fala, quem é que tem direito a ser respeitado, a aparecer, a agir, né? Então, por isso que né, trazer isso à tona. Dica de não sei. Esther, eu só ia complementar o que eu falei ali, porque realmente, né, a gente sabe que qualquer debate que a gente comece é super complexo. Várias coisas que tu pontuou aí me fazem pensar em várias outras. Mas uma outra coisa que o termo pardo me fez pensar é que, por exemplo, na Constituição, o termo utilizado é índio, que é o termo que o colonizador deu, né, para as pessoas originárias. Então, o Ailton Krenak, que é um indígena lá de Minas Gerais, né, daquela região do Vale, ele menciona muito isso, assim, do quanto eles ainda precisam utilizar esse termo colonizador, que é do colonizador índio, porque se eles querem reivindicar algo perante o Estado, precisa estar nas palavras do colonizador para poder ter alguma coisa efetiva no mundo material. Mas que eles reivindicam que isso se altere, porque até mesmo chamar indígenas é uma generalização, né, porque são vários povos, várias etnias. E essa questão da visibilidade, por exemplo, que é uma outra coisa que me fez pensar, que tem bastante assim de debate em vários coletivos políticos, é que essa questão de protagonismo e visibilidade tem várias parcelas, principalmente das populações originárias, que não reivindicam, não querem protagonismo, porque na concepção de comunidade que eles têm, e de visão, de cosmovisão de existência, não é algo que é necessário. Eu não preciso protagonizar algo porque a minha comunidade tem um consenso de existência para as coisas. Estar visível para o Estado, estar visível para os colonizados, colonizadas, colonizados, que somos nós, como isso se dá, essa visão ainda que a gente não tem como sair de nós, né? A nossa visão está atrelada a gente, ao que como a gente se moldou no mundo, enfim. Então, quando a gente faz esse olhar de ver como que a gente está vendo, né? Essas pessoas, qual é a visibilidade que elas têm de fato? Se, por exemplo, elas estão atreladas ainda ao que o Estado, ao índio do Estado, né? E como fora dessa grande bolha que é a universidade, as pessoas não sabem nada na real, se tu vai perguntar das pessoas originárias, por exemplo. E eu acho que dá para a gente linkar com essa questão do homem cordial que tu traz, porque para mim, na real, a cordialidade diz muito do cinismo, da branquitude e também das pessoas embranquecidas, né? Mesmo que não tenham a pele branca, a subjetividade foi embranquecida, né? Então tem isso assim. E aí eu fico viajando nisso de que realmente é muito complexo a gente falar disso, sabe? Sem aprofundar, assim, que para mim parte do cinismo, é uma coisa do convencimento que é um traço do colonial, que é um traço da branquitude, assim. Tu precisa convencer, e para convencer tu tem que usar dessa questão cordial, entre aspas, para ver o que tu vai ganhar com isso, assim, nesse jogo de tentar diminuir as questões, né? Eu posso estar viajando muito, assim, mas eu indico de leitura para quem quer se aprofundar nessas questões de branquitude, a Tatiana Nascimento. Ela posta muita coisa interessante. Ela tem, vou até deixar aqui é um Instagram que ela é o Deixa aqui no chat, né? Branquietude. Tá, eu vou catar o link ali depois, mas que dá para Tá. dar muito pano para manga, sabe? Para pensar esses livros que o senhor colocou lá no Moodle e várias outras coisas, né? A nossa existência em si. Muito obrigado, sério. Eu acho que isso está trazendo, né?
Então, tu tocou num ponto que é assim, a gente toca num ponto e a gente vai ver da complexidade que se abre. Essa abertura, por isso, um dos pontos assim, que tem mais me interessado, assim, em termos de debate estético, da interrupção do gesto, porque quando a gente interrompe, a gente acaba produzindo, esteticamente, né, no teatro cristiano, a interrupção ela produz um gesto. Qual é o objetivo? É de instigar uma participação, é desnaturalizar, é deixar algo que é problema, é complexo. Está trazendo aqui traços, né, que estão na língua de colonização, quer dizer, o nosso discurso é colonizado e a gente não consegue sair da gente mesmo, mas a gente consegue interromper né, processos de comportamento e de relação com o outro quando a gente para, né, assim, para ouvir, a gente para refletir, a gente para analisar, a gente abre para problemas e desfaz isso que tu falou, que eu acho que assim, no debate que eu tenho lá com o Conselheiro, assim, tem uma das coisas que ele coloca que eu acho muito importante, né? É um termo que ele, perdão, um livro que ele escreveu que é o Filósofo e seus Pobres, e ele diz, olha, e que é um problema muito forte dentro do modernismo, que é o do ser porta-voz do outro. Estava falando dessa comunidade, da comunidade, né, que evita protagonismo porque já existe, não precisa protagonizar algo, né, a própria categoria do protagonista, né, que é tão cara na cultura ocidental, né, e da forma de narrativa ocidental. Então, assim, muitas vezes é aquele que quer falar o nome do outro e o outro não tem voz, né? Não dá voz ao outro. Então, assim, tem vários pontos, eu acho, que a gente, ao pensar, né, ao trazer um ensaio, um dos ensaístas, né, dos anos 30, é um deles, né? Então, a gente acaba trazendo uma série de pontos que tornam, ou né, não vou dizer tornam, né, mas eu acho que desvelam a potência que tem a literatura. E eu não estou falando da literatura no sentido só de erudição, né, assim, de grandes obras eruditas, o que às vezes aparece um pouco quando a gente fala sobre, por exemplo, Brasileira C, a história da literatura, são obras já com reconhecimento, né, muitas delas, mas no sentido de formas estéticas mesmo. Então, quando a gente fala da lírica, a gente está falando de uma expressão poética lírica que pode estar numa canção ou pode estar, e aí o poema é acompanhado e vem casado com a melodia, e pode estar no sarau, pode uma declamação, não importa. Não se trata do juízo de qualidade a priori, mas o juízo de qualidade ele sempre tem que ser ponderado e muito ponderado, né? Para não desqualificar aquilo que o outro usa para se exprimir, né? Porque as formas literárias, eu falei da poesia lírica, né? Mas assim tem tipo, narrado, contar histórias, as várias formas de contar história, do dramático, das várias formas de diálogo, onde existem, como existem, e que nos permitem vislumbrar possibilidades de existir no mundo. Né? Então, por isso que é interessante ver como é que esse mundo foi configurado. Né? Tem uma expressão que é do Walter Benjamin, quando ele fala de história da literatura, ele marca um pouco que a obra literária é uma espécie de órgão. Ele diz, órgão em que sentido? Ela mais ou menos ela organiza e ela instrumentaliza, ela traz dentro dela os problemas que nos permitem pensar as questões da nossa realidade, do nosso mundo. Né? E é muito interessante a gente trazer isso para potencializar a leitura, né, das obras literárias. Né? Eu acho muito bom esse comentário, eu achei muito bom, acho que só enriquece para a gente ver assim, que a gente está tocando em questões assim, que são... estou cuidando assim, muito questões que são extremamente relevantes e que são muito atuais. Né? Agora, principalmente quando a gente vai pensar as obras dos anos 30, tem muita coisa que a gente ainda tem, muita questão que ainda é
assustadoramente atual e relevante para a gente trazer hoje, né? Gente, eu vou só pedir, assim, eu vou dar só um exemplo, eu ia dar o exemplo do conto do... eu vou dar só o exemplo do conto do Mário e eu vou precisar... Eu ainda estou, assim, muito cansado, né? Não sei se vocês viram, assim, que não é nem mais afluência de fala, ainda não recuperei 100%. Então, semana passada que a gente foi longe na aula, né? E, gente, acabou a aula, eu estava acabado. A aula acabou e a aula acabou comigo junto, né? Carregou junto. Então, eu vou pedir, só vou dar um exemplo, daí hoje, para a gente aí conversar um pouco e encerrar. Não sei se todo mundo conseguiu ler o conto, né? O Túmulo, 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 o conto do Mário de Andrade. Eu não me lembro, acho que eu não cheguei a mandar para vocês, não sei se o pessoal procurou. Ele é o Contos de Belas... Diga, Paulinha. Eu só ia dizer que ele tá no Moodle, né? Ah, tá no Moodle, tá. Uhum. Ah, tá. Eu nem me lembrava disso, te confesso. Eu estou muito distraído, muito cansado. Assim. E esse conto, ele me assustou, assim, eu reli, ele é um projeto do Mário de Andrade, então, do Contos de Belas Artes, ele criou um personagem que é a representação da elite paulistana. Ele dizia que o Belas Artes era um calunga, não era ele. Belas Artes não sou eu, né? Então ele sempre abriu o conto com Belas Artes me contou. E essa abertura do conto Belas Artes me contou, quando a gente vê aqui, a gente tem uma história que espanta muito, e que é o Belas Artes, que é uma classe média alta, né, de São Paulo dos anos 20. Quando está tendo aquele processo de urbanização, então o livro ele vai pegar a entrada dos imigrantes, os imigrantes italianos, imigrantes portugueses. A cidade de São Paulo ela dobra na sua população, ela expande para as periferias. Para ter uma ideia, São Paulo nos anos 20 era mais ou menos o tamanho de Porto Alegre nos anos 20. Assim, é uma coisa assim que dali para frente tem uma alteração brutal na cidade. E ele traz isso através de uma figura que é o contador de histórias, que é o Belas Artes. Vem um tanto de uma história, eu vou dizer para vocês que a gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, melhor realizado de narrador oral. A gente tem lá no Simões Lopes Neto, né, no Contos Gauchescos, a gente tem um contador oral que traz a oralidade mesmo nas marcas escritas. Eu não sei se na cópia de vocês aparece, né, o Belas Artes me contou. Se não aparece, tem que colocar lá no topo. Belas Artes me contou 2 pontos. Caso triste foi. Porque o que está tentando fazer o Mário de Andrade é criar alguém que conta a história como se estivesse falando para o outro, como se fosse oralidade. Com isso, é importante saber quem é o narrador que está contando a história em presença do outro. E mais do que isso, ele exercitou em escrever em brasileiro, como eles diziam, né? Ou para desfazer o dilema que o Macunaíma apresenta, né? Que em São Paulo há uma coisa muito esquisita. São Paulo, descrito pelo Macunaíma na Carta para as Icamiabas. Eles falam uma língua, mas escrevem noutra. Então, no Brasil, a gente fala numa língua e escreve noutra. O que eles estão colocando é que muito da lógica da escrita seguia o português lusitano e era necessário contar a história em brasileiro, falar em brasileiro. E trazer isso para a escrita. Isso está no Bandeira, está no Mário, está no Drummond, cada um viveu isso de um modo diferente. A gente vive até hoje, né? Talvez vocês tenham tido alguma vez na escola, acho que na universidade, eu não sei como é que está aqui nessa questão, por exemplo, a correção de começar um parágrafo com me. Me ocorreu, né, um pronome pessoal átono, me. Não pode começar nenhuma oração, nenhuma sentença com me, né, nenhuma frase poderia. Isso é visto como um erro. Mas na oralidade a gente usa isso. E eu estou dando um exemplo, né? Vai na ordem sintática, na ordem, muitas vezes, morfológica, o tipo de enunciação, enfim. E o esforço que o Mário tinha era escrever em brasileiro, trazer a oralidade da fala cotidiana para o texto.
Até aí, tranquilo, o projeto é interessantíssimo. Mas agora, quando a gente começa a ver a história, a gente vê a cordialidade, a categoria como problema para entender o texto. Por quê? Vou pegar a primeira cena. O Belas Artes ganhou um dinheiro a mais, e ele diz, como todo brasileiro, quer ter uma marca de distinção. O que ele pensa? Ter um criado. Ele pega um bonde e ele vai para ver uns terrenos, e na volta pegou o mesmo bonde e encontrou a mesma pessoa ali, que era o que ele, vou pegar as expressões que ele usa, um tizil extraordinariamente simpático, né? Está usando a expressão, encontrou um tizil, que era uma expressão usual usada para marcar uma pessoa negra, um jovem negro. O negrinho, que deveria estar no carro. E aí vejam o que ele faz. Ele quer ter um criado, ele teve um que não deu certo, que não funcionou, o cara se demitiu. Está no bonde, ele vê, no bonde, um jovem preto, né, um jovem negro de 19 anos, vai aparecer depois a idade dele, e ele diz, ele vai ser meu criado. E ele se dá a liberdade de sentar do lado, e veja a primeira frase que ele diz, não é bom dia, boa tarde, como está o senhor, como é que você vai? Ele diz assim, me diga aí uma coisa, você sabe, por acaso, de algum moço que queira ser meu criado, mas quero brasileiro e preto. Quando a gente fala em suprimir as distâncias, por que ele se dá no direito de suprimir essa distância, essa formalidade? E mais do que tudo, ele se coloca na posição de ser o patrão e de o outro ser o empregado, criado. Ou seja, vou voltar agora a uma situação, a gente está num lugar público, que é um bonde onde estão todos reunidos. O bonde, qualquer pessoa pode entrar, paga a passagem, entra, vai andar de bonde. Hoje no ônibus, transporte é público, ele é igual para todos. A gente não tem distinção de espaço, de cadeira, não tem primeira e segunda classe, todo mundo pode andar. E aí todo mundo vai andar junto e vai ocupar o mesmo lugar. Mas eu não me permito chegar numa pessoa que eu não conheço e dizer, e aí, tu quer ser meu empregado? Quer ser meu criado? Não é nem empregado, a palavra é importante. Quer ser meu criado? O que faz ele olhar para o outro e inferir que o outro queira ser criado dele, ou possa ser criado dele, ou tenha qualificações ou traços para ser criado. Então, toda aquela coisa da proximidade, de ver a posição da elite olhando para alguém que é um negro, pobre, vai dar a indicação disso, e aí já estabelece qual a relação possível e previsível dali. E dali para frente, essas tensões são ensinadas dentro do narrador, Belas Artes, insisto, não é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade está botando em questão um perfil da elite paulistana. Esse texto ele foi escrito em 26, foi publicado a primeira vez em 34 e depois em 43. Então ele veio retrabalhando esse projeto, e esse projeto quase que nos demanda ler a contrapelo. Isso aqui assim, é quase como ler o Dom Casmurro, olhar para o Bento Santiago, não denunciassem a violência que está no discurso do Bento Santiago em relação à Capitu. E aqui o silenciamento que ele impõe em relação à Capitu. Aqui há algo parecido. Então, eu não vou ler o ponto, eu vou indicar um dos pontos em que ele vê uma relação que tem que ser sempre uma relação de agrado, né? Que o Elis tenta fazer para ele, parece que tem que agradar. Dá a ideia de que o Elis vai morar na casa dele, e aí ele pergunta para Elis, diz assim, eu tenho que resolver essa vida do Elis. Ele tem que resolver a vida do Elis. E diz assim, olha, quando eu for para a Europa, tu vai comigo. Não, perdão, né? Diz, pergunta, sabe ler? Daí o Elis responde, e ainda diz a sequência assim, eu vou te ensinar francês, porque quando eu for na Europa, né, tu pode ir junto comigo. Está definindo a vida do outro. E aí, ao definir a vida do outro, ele pergunta o que ele queria ser, e o Elis ele disse que ele queria ser chofer. Vamos lembrar, nos anos 20, modernização, as ruas abrindo, os carros entrando, e o Elis quer ser um motorista, ele quer dirigir carros, ele quer tirar a carta de motorista, ele quer tirar uma licença para dirigir, uma carteira de motorista, né? É a expressão que a gente usa. Ele quer ter autorização para virar um motorista.
E o Belas Artes fica despeitado. Como assim tu não quer ser meu criado? A primeira reação dele é de despeito. O que eu digo é que interiormente ele encena, porque ele diz assim, a minha primeira reação de despeito, como é que ele pode pensar em não ser meu criado, em não querer ser meu criado? Mas, na sequência, o Belas Artes faz um segundo gesto e diz assim, não, mas eu tenho que pensar a vida dele. Esse conflito é o conflito típico da cordialidade, que não consegue perceber a distância do seu desejo, Belas Artes, e o desejo, a vontade, do outro, do Elis. A vontade do Belas Artes é que o outro continue como criado. A vontade do Elis é se autonomizar. E esse conflito é um conflito que está socialmente posto e que está nesse gesto do Elis. E que está nesse gesto do Belas Artes. E que é uma relação tensa. O Elis vai casar, né? E aí, né, quando o Elis vai embora, tem a cena do beijo, né? Que é uma das cenas do beijo na mão, assim, que o beija-mão é um dos gestos marcados de respeito do outro. Então fica entre afeto e servilismo, né? Até o final do conto. Aí eu vou ter que simplificar, eu vou pedir desculpa, assim, que aí vão aparecer as mortes, né? A morte da esposa, a morte do filho e a morte do Elis. São 3 túmulos. Túmulo 1, túmulo 2, túmulo 3. Túmulo, túmulo, túmulo. Mas eu vou concentrar no segundo momento, antes da morte da criança, o filho do Elis, depois da morte da esposa, quando tem o batizado. E aí começa primeiro com o Belas Artes dizendo: o dia do batizado, vou agora citar, sofri um desses desgostos fatigantes para mim que vivo reparando nas coisas. Primeiro, quis que o menino se chamasse Benedito. E agora vejam o que ele diz. Assim, negrito, sublinhado, achurado em amarelo. Primeiro, quis que o menino se chamasse Benedito, nome abençoado de todos os escravos sinceros. Nome abençoado de todos os escravos sinceros. Esse é o nome que o Belas Artes quer para o filho do Elis. Aí diz assim, porém a mãe do Elis resmungou que a gente não devia desrespeitar a vontade do morto, que Dora queria que o filho se chamasse Armando ou Luiz Carlos. Então, pus autoridade na questão. E cedendo um pouco, acabamos carimbando o desgraçadinho com o título de Luiz. Reparem o nome que ele queria. Primeiro, o gesto. Pus autoridade na questão. Eu, como Belas Artes, né? Tentem ver, ele está dizendo isso. Eu, Belas Artes, quis que o nome se chamasse. Como assim? Ele é padrinho, não é pai. Ele quer definir o nome do outro. Primeiro, qual é o nome que ele escolhe? Benedito, que é nome de escravo sincero. Ou seja, ele está atribuindo ao Elis e ao filho do Elis, e a gente está na República Velha, a abolição já aconteceu, não existem mais escravos no Brasil, todos são livres. Está atribuindo ao menino um nome, e ao atribuir um nome, ele está definindo uma categoria, que é a categoria de um escravo sincero. É quase que atualizando. A complexidade ela é muito dura aqui. E eu vou dar o último exemplo, que é o do Elis, já na morte, né? Tem todas as relações e está morrendo, pede para ver o Belas Artes, que resistiu aí, porque o cara está com tuberculose, e diz, Elis, você não me responde mesmo. Aí abriu um pouco os olhos outra vez, me via. Foi tão humilde que nem teve o egoísmo de sustentar contra mim a indiferença da morte. O olhar dele teve uma palpitação franca para mim. E aí vejam o que ele diz. Vou grifar de novo. Elis me obedecia com esse olhar. Fosse amizade ou fosse servilismo, obedeceu. E é essa atenção que digamos, o comportamento de uma elite cordial que não respeita o outro, está sempre olhando para o outro, atribuindo o outro, vontade, desejo, discurso, etc.
amizade ou ser feliz. Do outro lado, do Elis, assim como outras formas, sempre tem as tensões também, né? Do jogar com isso para a sobrevivência. Agora, o que está atribuindo nesse olhar, nesse último momento? Amizade ou servilismo? É amigo ou é servo? Né? E nessa relação cordial, Sérgio Buarque, comentário do Francisco de Oliveira, esse é um dos nós que até hoje não é a favor que se pede. Não é... não é porque é por favor. É uma regra, é um direito, é um reconhecimento de igualdade. Então, nunca é... Só que quando coloca que seja amizade ou servilismo, o outro não é um igual. Não reconheço o outro como alguém pleno de direitos. Eu vejo no outro alguém que está sempre com uma condição inferior, menos, né? Tá? Eu sei que eu fiz um comentário muito rápido. Esse conto, usar a expressão que a gente usou antes da complexidade, ele é complexo. Mas o que eu quis trazer é como essa categoria, que é uma categoria de uma forma de relação sociológica, ela pode ser importante para pensar uma forma de constituição das relações. Como o gesto cordial, que está no Sérgio Buarque de Holanda, ele pode servir para pensar um gesto, uma forma das pessoas. O gesto marca uma forma de relação entre um e outro, socialmente. Como é que os corpos colocados num lugar, num espaço do tempo se relacionam? Como um indivíduo se relaciona com o outro? Então, uma forma social, ela pode ganhar forma literária. E, às vezes, a força da imagem literária ela é grande o suficiente para a gente conseguir compreender e perceber melhor a força de uma relação social. Eu não poderia usar o exemplo do Vieira, quando ele fala do Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira. Né? Tirando o catolicismo, ele é excelente. E aí ele fala muitas vezes assim que é um pouco que no outros termos, né, que a Sérgio falou assim, de usar a linguagem do outro para que o outro possa me compreender. Né? Ele vai usar as imagens para que as pessoas compreendam o que ele quer dizer, uma metáfora, um termo. O Bandeira também diz isso. Assim, então a imagem literária, a literatura, ela de certo modo, ela encena de modo mais vivo problemas, né, que nos afetam até hoje. Tá, gente. Eu vou já separar de gravar, que a outra vez ficou longuíssima a gravação, que eu esqueci, né? E eu não